Olá, EJA, segunda fase, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a aula de número 8, nosso objeto de conhecimento, Bauman, tempos líquidos. No detalhamento, nós vamos falar sobre modernidade líquida, características da modernidade líquida, vida líquida, modernidade sólida versus modernidade líquida. Perfeito, então, vamos fazer o seguinte, venham comigo e vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um filósofo muito interessante, Zygmunt Bauman, um polonês, né, contemporâneo nosso aí, tá? Morreu há pouco tempo atrás aí, e Bauman, ele traz uma reflexão muito interessante sobre essa modernidade, sobre esse mundo que nós estamos vivendo hoje. E ele chama esse mundo que nós estamos vivendo hoje, ele chama essa modernidade de uma modernidade líquida, né? O Bauman, ele vai dizer para nós que isso daí, ele define esse mundo que nós vivemos hoje. Ele chama essa modernidade líquida, né, desse mundo globalizado, tá? Ele define como uma modernidade líquida. Por quê? Porque o Bauman diz que hoje nós estamos deixando, né, escoar por entre os nossos dedos todos os valores, todas as coisas importantes que acontecem no nosso existir, tá bom? Então, a ideia de Bauman aí nessa modernidade líquida é o seguinte, a liquidez, tá? A liquidez e a sua volatilidade, né? Tudo muito volátil, tudo acontece de uma maneira muito rápida dentro da sociedade. Estão entendendo isso daí? Então, professor, olha só, nós estamos falando então de um filósofo polonês que vai trazer para nós uma ideia, né, de como nós estamos vivendo nesse mundo de hoje. E se nós prestarmos atenção nessa reflexão filosófica de Bauman, nós vamos perceber que tem certos pontos bem interessantes e que ele não está errado. Como é um filósofo atual, a gente tem que estar muito atento a isso daí, porque hoje nós precisamos, né, entender esse seu pensamento também para participarmos das nossas avaliações. Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho o que ele diz aí. Olha só, a liquidez e sua volatilidade seriam o quê? Características que vieram desorganizar todas as esferas da vida social. Tudo que está dentro da vida social. E Bauman coloca aí, por exemplo, o amor, tá? Ele vai inclusive dizer que o amor é líquido hoje, né? Olha só que interessante. Nós vivemos numa era de amor líquido. Nada mais é para durar para sempre, né? A cultura é algo muito líquido também nesse sentido, tá? O próprio trabalho em si e tantas outras esferas da vida social, né? Ele vai dizer para nós que existe uma liquidez e uma volatilidade muito, muito forte aí, tá? Então, tudo aquilo que nós conhecemos até o momento, todas aquelas esferas que a gente vem conhecendo até o momento, segundo Bauman, está de uma maneira muito desorganizada hoje. Tá? Está muito mexida, está sendo muito influenciada por tudo, tá certo? Se vocês olharem aquela imagem ali, vocês vão entender mais ou menos o que o Bauman fala. Olha só, o pessoal está ali brincando, tomando banho, mas está todo mundo o quê? Ninguém conversa com ninguém, não é verdade? Ninguém conversa com ninguém. O relacionamento hoje ele é líquido nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, Bauman diz que nós saímos do mundo sólido, tá? E passamos a essa modernidade líquida. Nós saímos de algo concreto, forte, que existia uma solidez, que existiam bases, né? Bases, nós estamos falando, por exemplo, de bases culturais, religiosos, né? Sociais, existiam bases ali. E nós saímos disso daí para a ideia de modernidade líquida. E aí ele diz que essa modernidade líquida ela vai passar por 3 características, né? Algumas características importantes dessa modernidade. Primeiro, vamos lá, vamos ver aqui a nossa
Primeiro, ela diz assim, sem os parâmetros dessa modernidade sólida, o que acontece com o indivíduo? Ele será definido pelo quê? Pelo seu estilo de vida, por aquilo que ele consome e o modo como ele consome. Então, ponto. Olha só, primeira coisa importante aí, tá? Já que nós não temos mais aquela base, aquela solidez, o que vai definir essa nossa existência? O que vai definir o nosso estilo, né? O que vai definir a maneira de eu me relacionar dentro dessa comunidade, dentro dessa sociedade, dentro do mundo como um todo? Aí, o meu estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida hoje? Né? Tem gente que às vezes nem sabe qual é o seu estilo de vida hoje, não é? Porque está tudo muito sólido, desculpa, tudo muito líquido, não é? Não existe mais agora algo concreto que possa definir. Nós vivemos assim. Não, porque o mundo globalizado de hoje, ele nos convida a isso, não é? Ele nos convida a isso. Eu buscar longe, buscar fora das fronteiras de onde eu estou vivendo, esse meu estilo de vida, por exemplo. A mesma coisa com relação àquilo que eu vou consumir, né? E quando a gente fala de consumo aqui, a gente está falando numa amplitude mesmo, né? O que eu vou consumir na minha maneira de vestir, muitas vezes, na minha alimentação, né? Naquilo que eu vou assistir, que vai entrar na minha casa através dos meios de comunicação, através das redes sociais. Então, tudo isso daí, né? Aquilo que eu vou consumindo aí, também está perdendo essa solidez. Tá certo? E o mais interessante que ele coloca aí é o modo como eu vou consumir isso daí. Isso é bem importante, tá? É bem interessante você prestar atenção. De que maneira eu estou consumindo tudo aquilo que está entrando na minha vida? Estão me entendendo isso daí? Então, Bauman, ele vai fazer essa reflexão. Ele vai dar essa chamada de atenção aí, diz, olha, as coisas estão muito voláteis. Né? Tá muito, a liquidez tomou conta desse processo aí da nossa existência aqui, da minha vida como um todo, tá bom? Esse aí foi uma das primeiras características. Vamos ver a segunda? Vamos lá. Segunda, diz assim, na modernidade líquida há sempre movimentação. Olha só que interessante, não está parado, tá? Não está parado. O mundo hoje ele é muito rápido. As coisas acontecem numa velocidade nunca vista antes. Né? Nós sabemos bem disso daí. A cada momento as coisas mudam. A cada segundo as coisas mudam. E nós acompanhamos essa movimentação em tempo real. Antes, nós não conseguíamos fazer isso. Hoje, nós conseguimos acompanhar tudo em tempo real. Daí a importância, eu chamo muita atenção aqui para vocês, de como nós estamos sempre em movimento. E essa movimentação de uma maneira muito rápida, a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com aquilo que chega até nós. Tá bom? Então, o que acontece? As pessoas hoje, por exemplo, se deslocam mais facilmente, né, de um lugar para o outro. Antigamente, nós tínhamos uma grande dificuldade de sair de um canto para outro. Hoje, apesar das dificuldades que ainda temos, mas é muito mais fácil se deslocar de um lugar ao outro, né, do que antigamente. Concordam comigo? Né? Então, os meios de transporte hoje estão muito mais evoluídos. E outro detalhe importante, muitas vezes eu nem preciso sair do lugar para me deslocar de um canto para o outro. Peraí, pessoal, o senhor vai como? Vai ser teletransportado de um lugar para o outro? Não, mas se eu pegar o meu celular, eu viajo o mundo todo ali. É ou não é verdade? Né? Então, o que acontece? Falando de deslocamento físico aqui, as pessoas agora se deslocam com mais facilidade e podem viver em vários lugares do mundo. Né? Em vários lugares do mundo. Antigamente, era mais complicado você sair de um país para o outro. Hoje existe uma facilidade muito grande, não é? Mesmo tendo ali
porque tem que apresentar, né, documentação, tudo mais e tal, mas existe uma facilidade muito maior. Muitas vezes os países mandam buscar porque estão precisando de mão de obra. Porque lá no país onde estão, não tem mais. E eles precisam dessa mão de obra e vêm buscar em outros países. Tá bom? Então, quando vocês podem ver aí, olha, as pessoas agora se deslocam mais facilmente e podem viver em vários lugares do mundo sempre quando tem recursos para tal. Olha, esse detalhe é importante. Sempre quando tem recursos para tal. Ah, mas tem pessoas que às vezes não têm recursos e mesmo assim querem aventurar. É verdade. É verdade. Existem pessoas que se aventuram a isso daí, porque realmente fogem de uma determinada situação, né? Fogem de uma determinada situação, então eu vou ter que me aventurar porque eu quero melhorar a minha qualidade de vida. E é por isso que tem pessoas que se aventuram, são capazes de colocar em risco a própria vida para melhorar a sua vida, tá? Mas normalmente o padrão é que tenham recursos para tal, para chegar em tal lugar, se manter, né, trabalhar, estudar e viver aí. E pode ser em qualquer canto. Pode ser em qualquer canto. Ou dentro do próprio país, mas de um estado para o outro, ou entre países e até entre continentes, né, de um continente para o outro. Perfeito, então? Olha só, então, a modernidade há sempre movimentação. Esse é um outro detalhe importante aí. Perfeito? Vamos para a próxima. Tem uma terceira também. Vamos lá. A competição econômica. Olha só, a competição econômica, que fez os salários diminuírem e os trabalhadores perderem a segurança do emprego. Isso aqui é muito preocupante, tá? Isso é muito preocupante. Tá? Essa competição, né? Essa competição de sempre querer mais, de sempre buscar mais e de sempre querer trabalhar. Eu preciso trabalhar, né? Mas cadê a segurança que eu tinha? Hoje eu já não tenho mais essa segurança. Hoje essa segurança está também se diluindo aí. Como o Bauman vai falar, está líquida também, né? Porque se hoje eu estou aqui, garantido, eu tenho que sempre, né, me superar, sendo sempre o melhor de mim mesmo, e muitas vezes nem isso é necessário. A gente sabe muito bem disso daí. Então, ele já perde aquela segurança desse emprego também. Então, olha só, o que tem aí? A competição econômica, tá bom? Perfeito? Então, algumas características aí. Por causa disso, a gente percebe o quê? A modernidade líquida, ela é o quê? Fluida. A modernidade líquida, ela está constantemente em movimento. A modernidade líquida, ela é o quê? Imprevisível. Olha só, fluida, em constante movimento, imprevisível, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que pode acontecer amanhã, né? Eu não sei o que pode acontecer agora, nesse instante. Então, nós não sabemos. Portanto, nós temos que estar o quê? Sempre preparados para essas mudanças aí. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de paradigma. Vocês estão me entendendo? E Bauman vai nos fazer essa reflexão. Ele diz, olha, preste atenção que tudo está em constante transformação. É o famoso constante devir, né? Está sempre mudando. Nada é igual. Tá bom? Muito bem. Então, dentro desse processo todo, qual é a ideia de indivíduo também, tá? Qual é a ideia do indivíduo? Quem é o indivíduo nesse processo todo aí? Olha só essa imagem interessante aí. Eu nem sei quem eu sou ainda, mas eu já estou consumindo. Eu já sou um consumidor. Não é verdade? Então, a definição do indivíduo, a partir do quê? Dos produtos, a partir das informações que ele consome. Olha só que interessante, gente. Eu chamo muita atenção para esses detalhes sempre porque está ali
entram nas nossas casas, né? A gente nem pede mais, a gente não precisa ir mais lá no shopping, na loja, ou seja, lá onde for comprar, no centro da cidade. Não, ele já vem para dentro da nossa casa. A gente abre o computador, abre o celular, a tela do celular, liga a televisão, já estão ali, oferecendo tudo para a gente, né? E muitas vezes num clique, numa apertada de tela ali, eu já defino se eu quero, se eu não quero, se eu compro, se eu não compro, e vai deixar na minha casa já. Então, o indivíduo, ele vai ser o quê? Ele vai ser definido, e a sociedade impõe isso. Presta atenção que a sociedade impõe isso, né? Ele é definido por aquilo que ele compra, por aquilo que ele consome, a partir dos produtos, né? A partir daquilo que ele usa também. Perfeito? Isso faz parte dessa modernidade líquida também, que Bauman nos chama a atenção, tá bom? E aí, o resultado de tudo isso, o que é? Uma vida líquida. Pronto, tá aí. Olha aí o nosso indivíduo aí, numa encruzilhada ali, né? 2 caminhos e como é que ele vai fazer? Que decisões eu posso tomar aí? Os indivíduos, na sociedade líquida, eles tendem a considerar que a atitude mais racional é a de não se comprometer com o que seja. Olha só que interessante, né? Volta para mim aqui rapidinho, olhem para mim aqui rapidinho. Gente, qual é a ideia do indivíduo hoje? Nós vivemos numa sociedade líquida. Esse é o pensamento de Bauman, tá? Nós vivemos num mundo líquido. E aí, o que seria mais racional eu fazer, então? Já que tudo é volátil, tudo flui, tudo muda, né? Tudo está em constante transformação, eu não vou me comprometer. Né? Por que eu vou me comprometer? Racionalmente falando, seria mais inteligente o quê? Eu não me comprometer. É o que está acontecendo. Por quê? Eu não vou me comprometer. Eu não me comprometo com o outro, eu não me comprometo com a sociedade como um todo, eu não me comprometo com o mundo como um todo, né? Eu sou indivíduo, eu vivo de maneira individualmente, eu vou ser egoísta, eu vou pensar só em mim mesmo. Estão me entendendo? A ideia dessa volatilidade? Estão me entendendo a ideia dessa fluidez? Estão me entendendo a ideia dessa liquidez, que eu estou falando de líquido aqui? Tá? Então, por que eu vou me comprometer? Com o que quer que seja, eu não me comprometo. Não é? O que eu faço? Eu assumo ali um determinado compromisso, mas eu não aprofundo. Né? Eu não vou a fundo nesse compromisso. Entendeu? No primeiro momento que eu tiver oportunidade de deixar esse de lado e assumir esse outro, eu deixo esse de lado e assumo esse outro compromisso aqui. Vocês estão me entendendo? Aquela ideia do comprometimento em si está sendo esquecida nesse momento também, dentro dessa sociedade líquida que Bauman coloca, né? Zygmunt Bauman coloca para nós, esse filósofo polonês aí. Perfeito? Então, olha só, assim, quando uma nova oportunidade ou uma ideia aparece, esse indivíduo, o que ele faz? Acabei de falar. O que ele faz? Esquece a primeira e vai para a outra sem maiores dramas. Se engaja de uma maneira, né? Assim, sem maiores dramas. Não, deixei já. Não estava comprometido mesmo com aquilo ali, né? Então, eu vou assumir isso daqui. Não é verdade? Isso serve para tudo, tá, gente? Isso serve para tudo. Isso serve para a família, isso serve para o trabalho, isso serve para a religião, isso serve para relacionamento, para a relação, para o amor, como o Bauman fala, o amor líquido que existe hoje. É isso daí também, né? Isso serve para tudo. Nós vivemos nesse mundo globalizado, então o que acontece? Quem sou eu dentro desse mundo globalizado? Não, eu não sou. Aqui eu sou do mundo. Né? Para que lado eu vou? Não sei. Depende. Né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Tá? Tá muito claro isso daí? Então, e não tem drama nenhum. Não tem drama nenhum.
Tá bom? E as mídias e as redes sociais trazem isso cada vez mais forte. Eu vou sempre estar falando isso aqui. As mídias, as redes sociais, elas trazem isso muito forte para dentro da nossa vida, né? Elas vão entrando no nosso pensamento, elas vão entrando, né? Cada vez mais na nossa cabeça, na nossa... É importante você fazer essa reflexão e perceber isso daí também, né? Quem sou eu nesse processo todo aí? Tá bom? Por isso que nós falamos dessa vida líquida. Olha só que interessante, tá? Vida líquida. Vamos ver aí, olha só. Aí fica questionamento mesmo, gente, tá? Questionamento aí para nós. Como esta volatilidade impacta em nossa vida? E aí, esse transitório, isso que passa rápido, como é que impacta na nossa vida? Quais são os impactos que eu estou sentindo no meu existir, no meu dia a dia? A modernidade líquida, ela o quê? Nos dá uma sensação de fracasso por tanta fragmentação. Olha só, sensação de fracasso. É tudo tão fragmentado, né? Que eu me sinto fracassado, porque eu já falei agora há pouco, quem sou eu nesse processo todo aí? Não é? Porque eu já não sei mais. Né? Sartre vai falar para nós sobre a angústia, né? Justamente porque angústia, por quê? Eu vivo uma existência o quê? Inautêntica. Porque eu não vivo mais aquilo que eu gostaria de viver. Eu vivo o que o outro está vivendo e que projetou até para mim também, e colocou ali nas redes sociais, colocou nas mídias, olha, eu repetindo de novo, né? Colocou certo? Trouxe para a gente isso daí, e aí eu não vivo mais, eu me sinto fracassado, porque eu não consegui atender a essas expectativas que o outro criou, não que eu criei. Estão percebendo? Foi o outro quem criou essas expectativas para mim. Daí a angústia. Mas eu tenho que parar e pensar, né? Pera lá. Quem é o dono desse meu existir? Sou eu ou é o outro? Não é? Sou eu ou é a mídia? Então eu tenho que começar a pensar nesse processo aí. E aí eu tenho que entender, para poder pensar, entender melhor esse processo, eu tenho que perceber o quê? Quais são as diferenças que aparecem aí? A briga que tem entre o que é sólido e o que é líquido, né? O que era sólido, o que era líquido? Como era o nosso existir e como está sendo esse existir agora? Quem sou eu dentro desse mundo? São questões que a gente precisa fazer, precisam ser feitas. Entendeu? Então vamos lá, olha o que o Bauman fala para nós. Ele utiliza a metáfora da liquidez para fazer um contraponto com os tempos da certeza, que seriam identificados pelo estado sólido. Tá? Então o Bauman traz para nós essa ideia da liquidez. Olha só, a gente vai ver aqui, quando a gente fala da ideia da liquidez, olha só comigo, né? Vocês vão perceber, olha aqui, ó, tá aqui, estão vendo aqui a nossa torneira pingando a água, não é? Não tem o ditado que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É mais ou menos isso. Ele vai pingando, vai pingando, vai pingando, não é? Vai gastando, não é? Vai ali penetrando passo a passo, pouco a pouco, e a gente vai perdendo aquela solidez. E quando nós nos dermos conta, quando nós finalmente percebermos a coisa, aí já não tem mais como voltar atrás. Ah, qual é a ideia aqui, então? O que eu tenho que fazer nesse processo todo? Chegar lá e fechar essa torneira, né? É o que eu preciso fazer. Não, pera lá. Vou fechar essa torneira aqui, porque quem vai tomar conta da minha vida, quem vai tomar conta do meu existir, sou eu mesmo. Eu vou deixar de viver essa existência inautêntica. Eu estou angustiado e agora eu preciso encontrar uma razão para essa minha existência aí. Eu preciso construir o meu projeto, né? Qual é o meu projeto? Opa, tá derramando muita água, tá líquido demais. Estão percebendo a importância disso daí? Então, nessa modernidade sólida aí, olha só,
As instituições, elas eram firmes. Vamos ver aí o que acontecia? Elas eram firmes. Existia, por exemplo, a segurança no trabalho, né? Existia, por exemplo, um salário que permitia ao indivíduo viver com dignidade. É ou não é verdade? Então, nessa modernidade sólida, a gente tinha essa, o nome já está dizendo, essa solidez. Vamos ver aqui, olha, nós tínhamos as rochas, né? Tá vendo a dificuldade que tem aí? Porque a água eu não consigo, ela vai sair ali, a rocha eu posso segurar, né? Eu posso segurar entre as mãos, mas ela é pesada, ela é firme, não é verdade? Então não é qualquer pedaço de pedra aqui que eu vou conseguir pegar e segurar e levar, não, porque existe essa solidez, tá? Então isso aí é muito importante a gente perceber, tá? O que eu quero nesse processo todo? Deixar continuar a torneira aberta lá e a água, esborrando a água aí, né, como a gente fala, ou deixar a coisa mais concreta novamente nesse processo todo. A gente sabe que não é fácil, porque o mundo, né, hoje, volto a repetir, o mundo globalizado que Bauman fala, né, esse mundo globalizado aí, ele nos convida a não sermos mais nós mesmos, a sermos do mundo como um todo, não é? Mas eu preciso entender que eu tenho que buscar essa solidez na minha vida. Então, olha só, quando a gente vai percebendo isso daí, as próprias instituições vão perdendo essa solidez. A gente percebe um pouco isso daí também, não é? As próprias instituições políticas, religiosas, sociais, elas vão perdendo um pouco, elas vão se fragmentando também e vão nos levando juntos, não é? Para esse rio que muitas vezes vai levar de comborra mesmo e a gente não consegue sair de dentro dele, acaba se afogando. Vejam só, se construiu o quê? Um sistema baseado muito na racionalidade, onde o que era importante? Que o indivíduo se adequasse à sociedade onde estava inserido. Vocês estão percebendo? Vocês viram a ideia da imagem que vocês, agora há pouco aí, aquela imagem que apareceu, se equilibrando ali, olha só, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me adequar a essa sociedade. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar um jeito de que eu seja aceito dentro desta sociedade. E para isso, eu vou me adequar. E se para me adequar, eu tiver que pensar, né? Pensar igual aquilo que a sociedade pensa, como todo mundo, então eu vou ter que fazer. Eu vou ter que pensar, porque eu quero fazer parte dessa sociedade, eu quero me adequar, eu quero ser aceito dentro dessa sociedade. Perceberam isso daí? Então, a ideia da racionalidade, do que foi construído nesse processo todo aí é essa. Eu quero estar inserido aí. Eu preciso estar inserido. E para mim estar inserido, eu tenho que ser aceito. E nesse sentido, então, o que eu vou fazer? Eu vou me adequar. Nós temos inúmeros filósofos que vão fazer justamente esses questionamentos aí. Nietzsche, por exemplo, vai fazer esse questionamento, não é? Ele vai dizer que a própria educação nos leva a essa adequação, a religião nos leva a essa adequação, né? Quer ver? Vamos ver aí, olha só, estamos chegando já ao final da nossa aula, né? A religião e o nacionalismo, por exemplo, davam um sentido para a comunidade e um sentimento de pertencimento, não é verdade? Assim, o ser humano construía sua identidade a partir destas referências aí. Só que hoje o que a gente percebe então? Tanto a religião quanto o nacionalismo, por mais que continuem fortes e presentes dentro do nosso mundo, eles também estão passando por esse processo de liquidez. Porque o que acontece hoje, gente? O que acontece hoje é que muitas vezes nós nem sabemos mais a que religião pertencemos, né? Nós nem sabemos mais, não, porque eu pertenço a esse país,
mas eu gosto mais do que acontece naquele outro país. Então nós nem sabemos mais, aquele sentimento de nacionalidade, de nação, nós fomos perdendo também. É isso que o Bauman nos convida a refletir, né? Nesse mundo líquido, nessa liquidez, nessa mudança constante que está acontecendo dentro do nosso mundo. Tá bom então, pessoal? Eu espero que tenham gostado aí, que tenham acompanhado direitinho a nossa aula e até a próxima então.